Coloque de pé. Segundo livro de Crônicas, capítulo 17. Segundo livro de Crônicas, capítulo 17. Versículos 1, 2 e 3, eu quero discorrer hoje na palavra e analisar alguns textos que retratam a respeito deste homem que viveu um reinado de 25 anos. E a sua trajetória de vida foi marcada por grandes vitórias, mas também por embates. Diz assim a Bíblia: Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel e pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá. Estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalim. Podeis assentar. Josafá assumiu o trono de Judá, do Reino do Sul, aos 35 anos de idade. A nação de Israel, o povo escolhido, teve seu primeiro rei, Saul, quando eles rejeitaram a teocracia de Deus. Samuel foi o último juiz. E ele fez a transição do tempo de juízes para a monarquia. Ali foi levantado o primeiro rei, Saul. Depois Davi assume o trono. Saul reinou 40 anos, Davi reina mais 40. Depois vem Salomão, reina 40 anos. Mas depois de Salomão, há uma mudança. Porque Roboão, quando assume o trono, ele comete erros e dá uma ruptura após 3 reinados. A partir de Roboão, vai ter o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul fica exclusivamente com a dinastia de Davi. E ali fica Davi, que gerou Salomão. Salomão que gerou Roboão. De Roboão vem Abias. De Abias vem o rei Asa. E Asa vem Josafá. E eu queria nessa noite falar desse homem, que ele fez escolhas na sua vida, que nos mostra que não é um predeterminismo, irmãos. Encontramos na palavra de Deus tantos homens que tiveram pais piedosos, mas que fizeram escolhas erradas. O que vai determinar na sua vida é a posição do seu coração. O que determina o seu caráter é a maneira como você se relaciona com Deus. A sua postura. Lembre-se, por maior que sejam as forças de influência à sua volta, mas é você que decide. É você que toma a decisão final. E Josafá é este homem que tomou as suas decisões. Eu faço questão aqui de salientar algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, a Bíblia diz no verso 1 que ele, quando assume o reino, ele foi fortificar-se contra o reino do norte. Houve grandes embates entre o reino do norte e o reino do sul. E a primeira postura de Josafá é fortalecer o seu reino. Ei, igreja, não tem possibilidade de você avançar no mundo espiritual se você não fortalecesse a si mesmo, se você não fortalecer a tua vida. Muitas pessoas têm a desculpa: pastor, eu estou fraco, por isso pequei, por isso errei, por isso tomei caminhos errados. Se você está fraco, você tem que se alimentar da palavra de Deus. Você tem que buscar alguém que vai te ajudar, alguém que vai te estimular a crescer em Deus. Você não pode usar a fraqueza como desculpa para o seu pecado, para o seu erro, para a sua conduta errada.
A postura de Josafá, quando ele assume o trono, é fortificar o seu reino. Deus está te chamando para você se fortificar. Cada vez mais Satanás tem levantado meios e formas para derrubar o povo de Deus, para destruir a tua fé, destruir seu relacionamento com o Senhor. Agora, se você não se preocupar em se fortalecer no Senhor, você se tornará uma presa fácil do inimigo. A responsabilidade deste homem é o quê? Eu vou fortalecer o meu reino. Diz a Bíblia no verso 2 que ele pôs soldados em toda a cidade fortificada de Judá. Ele estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Diz a Bíblia no verso 3, o Senhor era com Josafá, porque ele andou nos caminhos primeiros de Davi, seu pai, e não a Baalim. Antes ele buscou ao Deus do seu pai. Ele andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Entenda, ele fortaleceu a cidade. Ele teve o seu cuidado com a segurança da sua cidade, mas ele também teve a sua segurança espiritual. Ele fez escolha. O reino do norte estava contaminado com baalismo. E ele decidiu, eu vou andar conforme o caminho de Davi, meu pai. Asa foi um rei, o pai dele também foi um rei piedoso. Sabe qual é um dos grandes problemas que eu vejo hoje à nossa volta? É que as pessoas estão escolhendo modelos errados. As referências estão erradas. O reino do norte estava lá com suas medidas erradas. Josafá escolheu, eu não vou andar como eles. Eu não vou fazer como eles. Eu vou escolher servir ao Senhor. Eu tenho visto tantos escândalos que têm sido propagados no meio gospel, no meio cristão. Tantos crentes levando a vida relapsa, brincando com Deus, brincando com a Bíblia, brincando com a palavra, brincando de ser crente. E às vezes isso serve de modelo para as pessoas. Quantas vezes as pessoas dizem, mas pastor, mas fulano faz assim, faz assado. Mas a igreja tal faz desse jeito. E você vai copiar isso? Quem é teu modelo? Você segue a quem? O teu modelo tem que ser a palavra, a tua regra de fé tem que ser a Bíblia, irmão. Não importa quem está errando, não importa quem está fazendo errado. Porque quando você chegar lá no céu, você não terá desculpa para dizer, eu errei porque tal pessoa errou, tal pessoa agiu errada. Entenda, Deus vai te julgar pela palavra dele. Passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Então você não pode usar os erros das pessoas para justificar os seus erros. Josafá, ele fez escolha de agradar ao Senhor. E diz a Bíblia no verso 5 que o Senhor confirmou o reino dele. O Senhor confirmou o reino dele porque ele fez a escolha de servir a Deus. Diz a palavra que todo Judá deu presente a Josafá. E ele teve riquezas e glória em abundância. Mas tudo isso está atrelado ao relacionamento com Deus. Prosperidade sem Deus se torna um abismo infinito para a perdição. O grande teólogo John Stott, ele disse assim, isso é a opinião dele como teólogo: Deus castigou alguns homens dando-lhes a riqueza. E eu levei muito tempo para entender isso. Mas de fato, irmãos, como eu tenho visto pessoas que quando não tinham nada, serviam a Deus com interesse do coração, se dedicavam tanto a Deus, estavam tão predispostos a morrer pelo Evangelho, mas a partir do momento que essas pessoas tiveram uma mudança de status social, que conseguiram ter posse de algumas coisas, não, Deus já não é mais prioridade para elas, as coisas de Deus já não é mais prioridade. Queridos, é preciso revermos o nosso coração. De que adianta você ser rico? De que adianta você ter posse e ter as coisas, se isso te afastar de Deus? Isso é uma perda louca que você está tendo. Nada pode comparar com aquilo que é eterno, com aquilo que permanece para sempre. Josafá, ele escolheu servir ao Senhor. E ele teve riqueza, ele teve glória. Eu quero chegar no capítulo 20 de 2 Crônica, mas antes disso, eu olhei algumas coisas aqui, apesar de todo esse sucesso, irmãos, da vida de Josafá. Josafá teve pontos negativos. Afinal de contas, quem não tem pontos negativos? Todos nós somos uma somatória de defeitos e qualidades. Isso somos nós. Qual é a postura que temos que ter? Temos que vencer e trabalhar os nossos defeitos. E temos que a cada dia buscar que as qualidades sejam manifestadas em nós, principalmente as qualidades de Cristo. Essa é a busca nossa, isso é crescimento, isso é desenvolvimento.
Você não pode se travar e viver apenas com seus defeitos e achar que são normais. Não. Você tem que viver uma vida de inconformismo. Eu não me conformo com meus defeitos. Eu não quero ser assim. Eu posso ter nascido, ter criado maus hábitos, criado maus procedimentos, mas há um poder no Evangelho que transforma a vida, que muda a vida. E eu quero ser semelhante a Jesus. O meu padrão é Cristo. A minha régua é Cristo. E eu quero atingir a medida da estatura de Cristo Jesus. Eu queria começar, irmãos, olhando aqui algumas coisas que é muito forte. No capítulo 18, no versículo 1. Esse homem que estava com a cidade fortificada, com riquezas e glória, cultuando a Deus, recebendo a aprovação divina, ele tomou uma medida errada. Diz a Bíblia, tinha Josafá riqueza, glória e abundância. Todavia, a parte B desse versículo é trágica. É uma tragédia. A Bíblia diz que ele aparentou-se com Acabe. Acabe é o rei lá do norte. Acabe talvez é um dos reis que a gente mais fala, que mais prega. Porque Acabe era casado com Jezabel. E o que Josafá tem que fazer para se intrometer com Acabe? Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para você. Cuidado com os seus olhos no sucesso. Nem tudo que reluz é ouro. Para evitar, escuta isso, para evitar os conflitos com o norte, para que ele não tivesse a ferrenha batalha que tinha entre o reino do norte com o reino do sul, Josafá abre mão de um princípio e ele vai se aliançar com Acabe. E o que ele faz? Ele pega o filho dele, o Jeorão, e vai casar com a filha de Acabe e Jezabel, Atalia. Que miséria que foi essa mulher. Que destruidora que foi para o reino de Judá. Mas, todavia, Josafá não olhou lá na frente. Ele só olhou o momento, só o presente, só os custos, benefícios de imediato. Olha, se você só faz conta para o presente, você está cometendo e correndo o risco de ter consequências muito sérias lá na frente. Ele só olhou para o momento, olha, agora está legal, fez a festa. Ok, a Thalia veio, casou com o filho dele. Olha, não tem mais briga, reino do norte, reino do sul. Agora ligou, tem unidade. Que unidade é essa, irmão? O reino do norte estava contaminado com o culto a Baal. A idolatria, Deus não reinava lá. Não dá para fazer aliança com o ímpio. A Bíblia diz, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Por maior que sejam os benefícios financeiros, sociais, que possa te trazer esse tipo de aliança, fuja disso, corra disso. Josafá, ele faz essa aliança. Só que essa aliança trouxe para ele, no reinado dele, para ele, consequências sérias. E posteriormente, após a morte dele, quase que a sua genealogia foi extinta por causa dessa decisão. Tem coisa que custa caro demais, irmãos. E o grande problema nosso é que nós não olhamos o preço a longo prazo. Isso é igual a empolgação. Aos brasileiros que aqui estão, vão lembrar do que eu estou a dizer. Quando você chega numa loja, você quer muito comprar um bem. Você chegava ali e perguntava quanto custa. Custa tanto. Aí você diz, não cabe no meu bolso. Aí vem aquela famosa palavra do vendedor. Não, você divide a perder de vista. Você só dá uma entradinha pequenininha. Você divide 24 vezes, 36 vezes. Você se empolga com o momento e diz, eu vou para casa, vou levar. Mas depois você tem um carnê para pagar. Você paga 3, 4 vezes o valor daquele produto. Porque a conta chega depois. Então, às vezes, as pessoas fazem isso também no mundo espiritual. É barato, mas não vê quantas prestações que tem lá na frente para pagar. O custo se torna alto demais.
E eu aqui pontuo aqui pelo menos 3 situações em que pela qual esse preço aqui ficou caro. Quando eu olho para a palavra, no capítulo 18, de 2º livro de Crônicas, no versículo 2, diz assim: depois de alguns anos desceu ele para Acabe, em Samaria. Agora lá vai ele visitar o sogro do seu filho. E Acabe matou ovelhas e boi em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele. Olha, crente gosta de comer. Quem não gosta de um bom churrasco, irmãos? E Acabe prendeu Josafá exatamente, fez uma mega festa, está dizendo aqui, ó. Matou bois e ovelhas em abundância. Deu uma mega festa, impressionou Josafá. Mas, escuta, a armadilha vem depois. Porque persuadiu a subir com ele para Ramote de Gileade. Já tinha uma estratégia, tinha um plano. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas deixa eu só te adiantar para você. É nessa saída para Ramote de Gileade que Acabe não volta para casa. É nesse momento que ele morre. Josafá se aliança com esse homem, faz aliança, vai para uma guerra que não era dele, que não tinha nada a ver com ele. Agora a Bíblia diz, no capítulo 18, no verso 31, olha o que acontece com esse homem, que é um homem de Deus, que estava tudo certo. Sucedeu que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar. Porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Entenda, ele estava para morrer, ele passou pelo vale da morte, ele só não morreu porque Deus ajudou ele. Eu quero dizer para a igreja que está aqui presente: cuidado com os seus caminhos. Muitos que estão aqui só não morreram é porque Deus interviu. Cuidado por onde você anda. A misericórdia de Deus é que tem te guardado, é que tem te livrado. Josafá só não foi para a cova porque a misericórdia de Deus pegou ele no meio do caminho. A cilada estava armada, mas ele não teve visão, ele não teve compreensão. Deus advertiu. Quando chamou os profetas disseram: vai, pode ir. Micaías gritou: olha, não vai, vai morrer Acabe. Acabe duvidou da palavra do Senhor. E esse dia terminou como tragédia, e Josafá quase foi junto. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você se associa. Quem está longe de Deus pode atrair a maldição e você vai junto. Mas tem uma segunda coisa. Essa foi quando ele foi para Ramote de Gileade. Mas tem uma outra coisa que me chama a atenção aqui. Depois da morte de Acabe, Josafá ele fez uma aliança com o filho de Acabe. No segundo livro de Reis, no capítulo 3, no verso 7, diz assim: e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, serei como tu, meu povo é teu povo, meus cavalos são teus cavalos. Cuidado com as suas alianças, irmão. Não dá para você ser bonzinho com todo mundo. Crente tem que aprender a dizer não. Tem hora que você tem que dizer não. Dizer não para o homem para dizer sim para Deus. Não dá para você querer agradar as pessoas. Pedro, ele diz assim, olhando para o sacerdote: o que importa? Obedecer os homens ou obedecer a Deus? Quando eles foram para guerrear, a Bíblia é explícita em dizer, eu não tenho tempo, mas depois você pode ler em sua casa. No verso 10, do capítulo 3, está dizendo: então disse o rei de Israel: Senhor, o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui profeta do Senhor para que consultemos perante o Senhor.
Queridos, aqui mais uma vez, Josafá entrou numa furada. Chegou no lugar deserto que não tinha água, não tinha provisão, e quase que morre ele, seus aliados, e perde seus soldados. A aliança com o mundo pode custar caro, tem prejuízo. Mas infelizmente Josafá, por mais temor a Deus que ele tinha, ele não estava enxergando isso. Ei, irmão, olha aqui para mim, deixa eu dizer para você. Não adianta você ler a palavra, você orar, você buscar o Senhor. Se você não tiver vigilância, você vai criar tragédia na sua vida. Por isso você precisa vigiar, você precisa estar atento. O diabo usa pessoas à sua volta para te desviar de Deus. Josafá não estava enxergando as ciladas do inimigo contra ele. Mas ainda tem um terceiro episódio. Em segundo livro de Reis, capítulo 22. Desculpa, primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículos 49, diz assim: E fez Josafá navios de Tarsas, para irem a Ofir, por causa do ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. E por que quebraram esses navios? Segundo Crônicas, capítulo 20, no versículo 35, diz, ou melhor, bota o 36, diz assim: aliou-se com ele, para fazerem navios que fossem a Tarse. Eles fizeram navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porque te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam chegar e ir a Tarsis. Quando você vai olhar para a história de Israel, você vai encontrar Salomão fazendo navios. Navios que exatamente iam para buscar ouro. E diz a Bíblia que quando os navios de Salomão voltavam, eles voltavam com toneladas de ouro. Quando Josafá vai tentar fazer a mesma coisa, mas ele está com a aliança errada, ele está com a aliança do pecado. Por isso toda a sua obra é despedaçada, perdeu tudo. Tem crente que está perdendo e não está enxergando porque está perdendo. As suas alianças erradas atraem sobre ti a ira de Deus. A misericórdia de Deus poupou esse homem. E aqui eu entro, irmãos, talvez no maior episódio da vida dele, que está no capítulo 20 de 2 Crônicas. Eu posso aqui discorrer e dizer quanto eu tenho para aprender com Josafá, em cima dos seus erros, em cima dos seus acertos. Mas aqui, quando houve esse episódio do capítulo 20, foi um momento crucial do seu reinado. Capítulo 20, versículo 1. Diz a palavra que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. O que acontece? Há um conluio. Um conjunto de reis se levantam contra a vida deste homem de Deus. O verso 2 diz a palavra que ele foi avisado. Avisaram a Josafá: olha, vem contra ti uma grande multidão. Josafá, não é um, não é dois, não é um rei com soldadinhos, não. Tem uma coligação, tem uma multidão enorme que está vindo contra você. Mas notícias chegam para todos nós, irmãos. E agora chegou aqui para esse rei. E o que fazer diante disso? Como é que você reage? Vai correr para onde? Vai fazer o quê? Diz a Bíblia no verso 3 que Josafá, ele temeu. Ter medo é normal, nós somos seres humanos. Sim, só Deus não tem medo, irmãos, porque Ele é todo poderoso, nós somos frágeis.
é o medo que te livra de muitas situações. E ele teve medo, ele temeu. E qual é a reação dele? Pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Escuta, o medo te faz mal quando ele te aprisiona. O medo te faz mal quando você não consegue se levantar para lutar, para batalhar. Mas para esse homem, ele teve medo daquela grande multidão, mas ele decidiu no coração dele: eu não posso contra ele, mas eu sei quem pode. E ele passou a buscar o Senhor. Ele apregoou o jejum para todo o reino dele. Ele disse: olha, gente, tem um inimigo, se levantou contra nós, mas eu quero chamar vocês para vocês jejuarem comigo, porque nós vamos lutar. Não sei como, mas vamos buscar o Senhor primeiro. Diz a Bíblia no verso 4: Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Aquilo que eu disse no início do culto, irmãos. No tempo da pandemia, a igreja orou, orávamos por livramento, vimos muitas pessoas partirem e ir embora. Havia um temor muito grande, mas passou a pandemia. Tem crentes que nunca voltaram à igreja. Tem outros que esqueceram de votos de compromisso. Quantos votos que foram feitos para Deus? Senhor, se o Senhor me livrar, se o Senhor guardar, se o Senhor não levar meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia, eu vou fazer isso. Mas, e agora? E agora? A Bíblia está dizendo aqui que Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá vieram para buscar o Senhor. Irmãos, é isso que Deus tem para mim, para você. Nós precisamos nos ajuntar para buscar o Senhor. Eu quero dizer para você que, de fato, tem uma grande multidão de demônios que tem se levantado para destruir lares, família e igreja. Há uma ação demoníaca, diabólica, que quer destruir você, que não quer que você chegue ao céu, não quer que a sua família seja salva, não quer que a tua parentela, que aqueles que estão à tua volta sejam alcançados pela palavra. E só tem um meio de nós combatermos isso, irmão: é nos ajuntarmos para buscar ao Senhor, é jejuarmos, é buscarmos a Deus, é nos encher da presença de Deus. Porque essa foi a postura que eles fizeram, foram buscar ao Senhor. E diz a Bíblia que quando o povo de Deus se ajuntou, verso 5, e pôs-se Josafá em pé diante da congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, e ele fez uma oração linda. E eu vou ler aqui para vocês. A partir do verso 6 ele disse: ah, Senhor Deus, Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora todos os moradores dessa terra diante do teu povo Israel? E não adeste para sempre ao teu povo, a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e livrará. Esse homem está orando, está reconhecendo a soberania de Deus, está reconhecendo que Ele é a fonte do socorro. É de lá que vai vir a resposta. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que quando ele termina de orar, no verso 13 diz a palavra assim: e todo Judá estava de pé perante o Senhor, como também suas crianças, mulheres, filhos. Queridos, existe um momento que é a hora de juntar todo mundo. Crianças, mulheres, jovens, adultos, casados, solteiros. É hora de juntar todo mundo para buscar o Senhor. E é isso que está o segredo da vitória desse povo, porque todo mundo se ajuntou. E Deus trouxe uma resposta. No verso 14 diz a palavra que então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias. Este homem é levantado por Deus para trazer a palavra. Bota o verso 15, Michel. E ele diz: olha, dai ouvidos todos de Judá, vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão,
pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Deus está bradando e dizendo, não tenham medo, eu entrei na vossa causa, essa batalha agora passa a ser minha. Não se assuste com isso mais. Aí o verso 16 diz, amanhã descereis contra eles. E quando eu estava escrevendo, anotando aqui algumas coisas, eu fiquei fascinado com isso. Sabe por quê, irmãos? Tem uma multidão vindo. Ele não tem condições de resistir com os seus soldados. E Deus diz para eles assim, vai para casa, vai dormir. Amanhã vocês vão descer. Dormir como, Deus? Eu estou garantido, vai dormir em paz. Deus está dizendo para você, pode dormir em paz. Ele batalha a tua guerra, não se preocupe. Você vai voltar para casa hoje tranquilo. Mas eu não estou vendo nada, vai em paz. É isso que o Senhor está dizendo. Pode ir para casa, que amanhã vocês vão descer. E vocês vão ver o que eu vou fazer. Diz a Bíblia que eles de fato foram. Eles desceram. O verso 17 diz, nessa batalha vocês não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, não vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Queridos, Deus quer trazer esperança para o teu coração, para a tua vida. Tem um Deus que cuida de nós, tem um Pai lá em cima. Você não é órfão, você não é bastardo. Nós não estamos aqui alheio, não. Tem um Deus que cuida de nós. Tem um Deus que assiste o seu povo. Tranquiliza a tua alma, tranquiliza teu coração. Aquilo que você não sabe e não pode fazer, conte com Ele. Ele não te abandona jamais. E para terminar a palavra, queridos, diz a Bíblia, no verso 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram perante o Senhor e adorou. Levantaram-se então os levitas, os filhos dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor com voz muito alta. Queridos, não tinha nada definido, só tinha uma promessa, e eles estão cantando com voz alta. Isso é para confundir o inferno. Enquanto lá eles estavam achando, estão tremendo de medo, não estão louvando, estão adorando. Estão desabando de desespero, não, estão adorando. Querido, é assim que você confunde o inferno, no meio do calor, da temperatura, dos problemas. Quando você louva, quando você exalta ao Senhor, você está dizendo, Deus, eu não sei como vai ser, mas eu estou confiando na vitória que o Senhor vai prover. E é isso que eles fazem, eles cantam e eles exaltam. O verso 20 diz que pela manhã cedo eles se levantaram e saíram para o deserto. E diz a Bíblia que eles aconselham o povo, o que ele faz? Você não dá mais tempo de ler, mas eu vou resumir para você. O que ele faz? Ele pega todos os cantores, pega todos os levitas, coloca na frente, o exército vem atrás. Pastor, isso é loucura. Sim. Não tem como sair para a guerra com um monte de cantor na frente. Mas Josafá faz dessa forma porque é a estratégia que Deus está dando. E os cantores à frente vai cantando, vai dignificando Deus, adorando Deus. E diz a palavra de Deus que quando eles chegam lá, olha o verso 22. E quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Você consegue entender? Enquanto o povo está cantando, Deus está trabalhando. Enquanto o povo louvava, Deus estava ali destruindo o inimigo. Diz a Bíblia que no verso 23, que se levantaram contra os moradores, os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. Sabe o que aconteceu? Eles se autodestruíram. Um lutou contra o outro. A batalha foi entre eles mesmos. E sabe o que diz mais? Verso 24. Fica de pé. Esse dá para ler de pé. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto. Olharam para a multidão, entenda, olharam para a multidão. E eis que era o quê? Só tinha corpo, só tinha cadáver. Não tem mais soldado, não tem mais ninguém. Jaziam em terra nenhum. Ninguém escapou. Esse é o Deus que você serve, que batalha.
Ele é fiel, Ele não erra, Ele não mente, Ele não falha. Ninguém escapou, todos eles estavam ali. Aí diz a Bíblia, no verso 25. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos. Irmãos, sabe o que eu anotei aqui? Tudo que eles queriam era se livrar do inimigo. Tudo que eles queriam era só que o inimigo não atacasse. Deus não apenas destrói os inimigos, mas pega todos os recursos dos inimigos e agora dá para ajudar. Josafá, ele vai lá. Olha o que diz a Bíblia. Acharam eles riquezas, cadáveres e abundância, com objetos preciosos. Vira para mim, bota o 26. Olha o que a Bíblia diz. E ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Foi 3 dias só para recolher riqueza. Foi 3 dias só para saquear despojo. E no quarto dia, o que vamos fazer? Vamos fazer churrasco? Não. Nós vamos louvar. Nós vamos celebrar, porque a vitória é de Deus. Foi Ele que deu, foi Ele que fez. E aí o povo vai para o vale de Beraca e vai ali louvar, adorar o Senhor. Eu quero profetizar na tua vida em nome de Jesus. Essa batalha não é tua. Essa peleja não é tua. É Deus que peleja a tua batalha. A tua batalha está na mão de Deus. Creia que tudo aquilo que é afronta, tudo aquilo que vem contra você, o Senhor entra na tua frente. Ele se coloca como teu capitão, como aquele que está à frente da batalha. A vitória da tua vida está na mão dele. Feche os teus olhos. Oh! Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero chamar aqui à frente. Se tem alguém que precisa de oração, você estava dizendo para Deus: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, a minha luta está pesada, a minha batalha está difícil. Se você sente que precisa de ajuda, vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Queremos ser unidos contigo. A tua batalha é a batalha de Deus. A tua guerra é a guerra de Deus. E nós juntos vamos comemorar, porque a vitória é nossa pelo poder do nome de Jesus. Oh, e se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Aleluia! Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. Olha o Senhor, É onde só você estiver. chamar. Clama por Ele. Ele tem o poder de mudar a tua vida. Ele tem o poder de Eu fazer tudo quero diferente. intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não penso sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu. Eu sou Porque o Senhor é poderoso, Deus, para mudar a história dessa família. Mudar a história, Senhor, desse lar, dessa vida, ó Deus. Eu profetizo, Deus, a mudança, a transformação pelo poder do nome de Jesus. Eu sou a luz no fim do túnel, a força que Marca ainda a família, marca o teu povo, Deus. e Em nome de se Jesus. precisar, é só chamar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade.
Jesus. Estenda as tuas mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém. Deus te abençoe, vá em paz, vá na bênção.